no verso 8 em diante. Nós vamos ler aqui 6 versículos. Nós podemos ministrar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração desde a semana passada. Amém? O tema da mensagem dessa noite é mantendo a chama acesa. Amém? Mantendo a chama acesa. Ou se você quiser colocar um outro título também, pode ser 3 princípios para manter a chama acesa. Amém? Levítico 6, verso 8, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar, à noite, toda a noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. Versículo 12: o fogo, pois, arderá sempre sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã, e sobre ela porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13, você pode ler? Vamos lá? 1, 2, 3, leia forte. Glória a Deus, fala comigo: o fogo arderá. Fala forte: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Amém? Espírito de Deus, fala conosco nessa noite. Espírito de Deus, nós somos completamente dependentes do Senhor aqui neste lugar. É impossível obter revelação da palavra do Pai se não for através do Espírito Santo, se não for através do Senhor, porque o Senhor prescruta as profundezas do Pai e traz a nós aquilo que nós precisamos saber. Por isso nós queremos te pedir: destila como orvalho aqui nesta noite a tua palavra, edifica os nossos corações e nos ajuda, Senhor, manter a chama acesa sobre o altar, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Na semana passada nós ministramos uma mensagem sobre quem Deus pode usar. Quem estava aqui semana passada e lembra da mensagem? Amém? Quem Deus pode usar? Nós vimos sobre Isaías. Isaías era um homem que tinha capacidade de ser profeta, mas estava numa profunda frieza espiritual. E aí então a vida dele foi mudada quando ele contemplou a glória de Deus, e o anjo pegou com uma tenaz a brasa ardente, tocou nos seus lábios, e a partir daquele dia que o fogo tocou a vida dele, nunca mais ele foi o mesmo. Então nós concluímos na semana passada que a pessoa que Deus pode usar, não importa quem ela seja, não importa se ela é inteligente, não importa se ela tem um QI mais baixo, não importa se ela é uma pessoa branca, negra, pobre, rica, não importa se ela é do centro da favela, não importa que ele seja, o que importa é se ele tem a chama acesa no seu coração, uma pessoa que tem fogo queimando no seu peito. Essa pessoa pode ser usada por Deus. Eu mesmo, quando eu fui escolhido por Deus, eu não passava de um menino de 12 anos, completamente tímido e que não falava com ninguém. Quem é da igreja há mais de 15 anos vai lembrar desse fato. Quando eu fui escolhido pelo Senhor, eu era o filho de um pastor, completamente tímido, completamente rebelde, sem nenhum desejo de ser usado por Deus, nenhum. Mas quando foi um dia, com 15 anos de idade, participando de uma conferência de jovens na igreja, eu estava na mesa do som, e ali naquele momento, no sábado à noite,
O Espírito Santo tocou profundamente na minha vida, e eu fui impactado pelo poder de Deus de uma forma nunca antes, que eu nunca tinha sido impactado antes. A partir daquele dia, eu passei domingo o dia todo, segundo o dia todo, terça o dia todo, e quarta-feira, até o culto de noite, dia e noite, falando em línguas estranhas 24 horas por dia. Foram 4 dias, 96 horas, falando em línguas estranhas ininterruptamente. Eu não conseguia parar, porque o fogo de Deus entrou no meu peito, começou a me queimar por dentro e fez uma grande transformação na minha vida. A partir daquele dia eu não fui mais a mesma pessoa. Deus começou a fazer uma obra de transformação, e aqui até cabe uma terceira mensagem para a semana que vem, o resultado do fogo de Deus em minha vida. Semana que vem a gente pode falar sobre isso. Mas é interessante entender que do dia que você tem um impacto com Deus, é necessário você manter a chama acesa. Do dia que você é salvo, você tem uma experiência. Ou do dia que você recebe o batismo no Espírito Santo, você tem uma experiência. Eu, por exemplo, eu fui batizado com o Espírito Santo, falei em outras línguas com 4 anos de idade. O meu pastor, que era o pastor Roberto, chamou as crianças tudo para frente, colocou as crianças assim e falou: agora o Espírito Santo vai descer sobre vocês. De repente aquele bando de menino, do tamanho do Gabriel, do Luca Davi, do Carlos Neto, da Estezinha, começou a orar em língua estranha, sapatear na frente da igreja. As crianças foram batizadas pelo Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Mas dos meus 5 aos 12 eu vivi frieza espiritual. Dos meus 5 aos 15 eu vivi frieza espiritual. Até os 12, profunda frieza. Dos 12 Deus começou a me despertar. Dos 15 aos 17 foi o meu despertamento completo. Foi aí que Deus moveu profundamente. E dos 17 para cá, nunca mais eu precisei ter uma experiência com Deus. Pelo contrário, fala assim comigo: é preciso manter a chama acesa. Quantos cultos você já participou nessa igreja que o fogo de Deus queimou no seu peito? Você saiu daqui impactado pela glória de Deus. Quantos encontros você já participou nessa igreja? Encontro de princípio, reencontro. Irmão, reencontro é sobrenatural. Você sai de lá que parece que você está querendo voar do reencontro. Mas quantas vezes você recebeu o fogo e o fogo apagou? Eu quero dizer que para Deus poder te usar, o fogo precisa manter aceso. Hoje eu quero falar com você sobre 3 princípios de manter o fogo aceso sobre o altar. Os versículos que nós lemos do capítulo 6 de Levítico contém a orientação de Deus para o povo de Israel sobre a oferta de holocausto. A oferta de holocausto, eu vou entrar um pouquinho aqui para você entender. A oferta de holocausto, ela era a principal das ofertas na vida religiosa do povo de Israel. A principal. Sabe por quê? Porque ela era o símbolo da constante devoção de Israel para com Deus. Alguns detalhes que estão entranhados na oferta de holocausto são preciosos para nós essa noite. Porque existe uma ordem muito clara em Levítico capítulo 6. O fogo arderá continuamente sobre o altar. É uma ordem de Deus. Fala assim comigo: o fogo arderá continuamente sobre o altar. É uma ordem. Sabe por quê? Porque o fogo só Deus pode trazer. Você não pode produzir fogo. Houve 2 filhos de Arão que tentou levar fogo para o altar e foram mortos. Toda pessoa que quer produzir um avivamento pelo seu próprio braço, ele acaba morto espiritualmente. Só Deus pode trazer o fogo que você precisa para que você esteja apto para ser usado por Ele. Só Deus. Mas entenda uma coisa: quando Deus traz o fogo, é responsabilidade sua manter ele aceso. Responsabilidade sua. Deus, Levítico capítulo 9, versículo 24, quando o sacerdote preparou o altar para o holocausto, a Bíblia diz que do céu desceu fogo, entrou no prédio da igreja, entrou no templo e acendeu fogo sobre o altar. Deus
Ele envia fogo sobre a sua vida. Mas entenda uma coisa: o papel de manter ele aceso não é de Deus. O papel de manter ele aceso, ele é seu. Eu e você precisamos alimentar esse fogo diariamente nas nossas vidas. Eu e você. O que nós precisamos, querido, para sermos avivados, não é de um culto de avivamento. O que nós precisamos de ser avivado é ter uma mudança de vida e ter vida avivada no altar do Senhor. Vida entregue diante do altar do Senhor. É isso que vai manter o fogo aceso, queimando no seu coração. Existem alguns detalhes que eu quero falar com você. O holocausto ele era apresentado diariamente, de manhã e de tarde. Quando colocava de tarde, passava a noite inteira aceso o fogo, queimando aquele cordeiro. De manhã, o sacerdote ia lá, com a vestimenta especial, pegava as cinzas que sobrou, e retirava para fora. O sacerdote colocava uma nova lenha ali, e colocava um novo sacrifício pela manhã. Aquele fogo que era do Espírito de Deus, que veio do céu, não podia se apagar. Queimava o dia inteiro de novo. Derretia aquele cordeiro, acabava com tudo. O cordeiro não se aproveitava para nada. O cheiro do cordeiro subia. Deus se agradava, adorava o Senhor. O nome do Senhor era glorificado. Mas a cinza do osso, da carne, caía de novo. E de noite de novo, para colocar o outro sacrifício, o sacerdote tinha que ir lá, limpar o altar novamente, colocar mais lenha e colocar um novo sacrifício. Quem está entendendo isso aí, fala glória a Deus. Todos os dias, de manhã e de tarde, limpeza, lenha e novo sacrifício. Limpeza, lenha e novo sacrifício. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro para você, sobre como manter o fogo aceso no altar. Primeiro princípio indispensável para que Deus mantenha o fogo aceso no seu coração. Porque às vezes a gente fala assim: pastor, eu vou para Comute agora, e eu sei que eu vou voltar avivado, mas depois da Comute, como é que eu faço? Você vai aplicar esses princípios aqui, na verdade desde hoje, porque hoje o fogo de Deus vai descer aqui nesse lugar. A unção do Espírito Santo vai queimar seu coração aí nessa noite. Um óleo quente vai descer do altar do Senhor aqui nessa noite, em nome de Jesus. E a partir de amanhã, a responsabilidade é sua, de manter esse fogo aceso no seu coração. Então a primeira coisa que você vai fazer, é a constância do sacrifício. Primeiro princípio para manter o fogo aceso: tem que ter sacrifício todos os dias. Para manter o fogo aceso, precisa haver sacrifício diariamente. Porque se o sacerdote não fosse diariamente no templo, aquele sacrifício que derramava a gordura, que aumentava a chama, aquela lenha que estava nutrindo o fogo, alimentando o fogo, ela iria se acabar. Então, diariamente, 2 vezes por dia, o sacerdote precisava se aparamentar todinho, fazer todo aquele ritual, aquele cerimonial, ir até o altar de sacrifício e fazer um novo sacrifício: limpeza, lenha e sacrifício. Quem está entendendo isso aí diz amém. Então o primeiro princípio é esse. Isso significa para nós o quê? Que uma vida de fogo aceso, uma pessoa que tem um fogo queimando no seu interior, é uma pessoa que tem uma vida dedicada para um relacionamento com Deus. Para manter o fogo aceso no peito, no coração, precisa ter uma vida de relacionamento com Deus. Nós não podemos apenas nos dedicar esporadicamente para o Senhor.
uma pessoa que ora de vez em quando, uma pessoa que se consagra em jejum de vez em quando, uma pessoa que tem uma vida de meditação na palavra de vez em quando, não vai ser uma pessoa que tem fogo queimando em seu coração todos os dias da sua vida. Não vai ser. Porque desde o princípio dos tempos, Deus sempre mostrou para o seu povo que Ele não queria ser um Deus de vez em quando. Deus não é um Deus de esporádico. Deus não é um Deus semanal. Deus é um Deus de viver um relacionamento diário com aqueles que escolheram para ser seu filho para a glória de Deus. Primeira coisa é ter uma vida de relacionamento. Quando você vai observar lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Vamos ver aqui, Josué, no capítulo 1, versículo 8. Olha o que Deus fala para este homem. Esse homem tinha sido escolhido para fazer uma grande missão para Deus. E olha o que Deus fala para ele: não se aparte do livro, da tua boca o livro dessa lei. Olha isso aqui. Não se aparte da tua boca, ou seja, toda hora que eu olhar para a tua boca, que esteja a palavra de Deus saindo dos seus lábios. E aqui começa o grande problema de muita gente. Tem pessoas que no momento do culto, no momento do louvor, no momento da conferência, ele levanta as mãos e diz: Senhor, eu quero fogo queimando meu coração, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Mas quando você olha para os lábios dele, você não consegue enxergar a palavra de Deus saindo dos lábios dele. Você não consegue enxergar a lei do Senhor saindo, ou dentro do coração dele, porque o que sai pela boca é de que está cheio o coração. Eu quero dizer para você, só tem fogo queimando quem tem relacionamento diário. Só tem fogo queimando quem tem uma vida diária com o Senhor. Precisa ser constante. Eu não estou aqui para colocar um peso nas suas costas, porque para quem tem fogo no coração, relacionamento não é peso nem jugo, relacionamento é prazer e o melhor lugar que ele pode estar. Davi orava ao Senhor e falava assim: uma coisa eu vou te pedir, Senhor, que eu possa ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Sabe que lugar é esse? O lugar do sacrifício, o lugar do holocausto, o átrio da casa do Senhor. Davi era rei, tinha dinheiro, tinha ouro, tinha uma casa confortável, cama, melhor ar-condicionado, melhores comidas. A esposa dele era a mais bela que existisse, mas ao invés de ficar na cama com a esposa, na casa com os filhos, no trono como rei, ao invés de ir para qualquer outro lugar, Davi falava: Senhor, arranca tudo isso. Se eu pudesse, Senhor, eu queria ficar por todos os dias da minha vida no altar de holocausto, queimando diante da tua presença. Você que quer fogo, você quer ser usado por Deus, você quer o fogo do Espírito, a unção do Senhor, você quer mover as pessoas, você quer curar debaixo da autoridade do Espírito Santo, você quer ganhar almas para Jesus. A primeira coisa que você precisa desejar no seu coração não é só o mover sobrenatural, não é só um ministério sobrenatural, não é só conquistas sobrenaturais, mas é um relacionamento sobrenatural com a pessoa do Espírito Santo. Esse é o primeiro princípio para você queimar. Josué, Deus falou para ele: não se aparte o livro antes medita nele de dia e de noite. O que é que você faz com o seu tempo livre? Diz que o que você faz das 8 da manhã às 6 da tarde é o que alimenta a sua barriguinha. Mas o que você faz das 6 da tarde até as 8 da manhã é o que vai levar você a construir um legado. O que você faz das 8 às 6 alimenta seu estômago. O que você faz das 6 às 8 é o que constrói seu legado. Se você não tem feito nada espiritualmente falando, diariamente, fora do seu horário de trabalho, sabe o que isso significa? Que você não está construindo nada de legado diante da presença de Deus. Nós precisamos ser um povo, pode tanger a noite todinha, meu filho. Nós precisamos ser um povo que tem prazer de ter relacionamento com Deus. Nós precisamos ser um povo que tem prazer de gastar tempo com Deus. O tema da nossa conferência é Mostra-nos o Pai. Ninguém vê o Pai de longe, só vê o Pai se estiver perto.
Você precisa aprender a ter prazer na sua vida de oração. Se você está orando e você está com fardo de oração, você precisa começar orando, se arrependendo. Senhor, me perdoa, porque a oração tem sido pesada para mim, mas ensina o meu coração a amar a tua presença. Você precisa aprender a amar, orar. Você precisa aprender a se perder na oração. Muitas vezes nós oramos com o tempo marcado, parecendo uma consulta no psicólogo. Se você precisa disso para começar, ótimo, faça como disciplina. Mas vai chegar um tempo que você vai ter prazer em começar e não ter hora para parar. Nós precisamos ser mais constantes na vida de oração. Nós precisamos ter prazer na palavra, irmão. Salmo 1 diz assim, ó: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Eu quero perguntar para você, o que te dá prazer? Sabe o que tem que te dar prazer? Ter meia hora livre, no horário de almoço, para conhecer um pouco mais do Senhor. Ter meia hora livre, depois do horário de trabalho, para dobrar seus joelhos e falar com seu Pai. A oração não é só o meio pelo qual você consegue o que você quer. Vou repetir. A oração não é só o meio pelo qual você consegue o que você quer ou precisa. A oração é o meio pelo qual você se relaciona com Deus, você fala com Deus e Ele também fala com você. Pastor, eu não ouço Deus falar comigo na oração, sabe por quê? Porque às vezes você está falando demais, não espera Ele falar. Fala tudo o que você precisa, irmão. Depois você fala, Espírito Santo, fala comigo. Eu quero ouvir sua voz. O que o Senhor tem para mim nesse sentido aqui? O que o Senhor quer com isso? Pode esperar, irmão, Ele não é mudo não, Ele vai falar. Ele vai te dar a resposta que você precisa. Seja constante na vida de oração. Esse é o primeiro princípio. Jesus ensinava, irmão, Mateus 6. Mateus capítulo 6, versículo 7. Olha o que diz aqui, ó. Seja rápido aí nos versículos, tá, Juanzão, para nós poder ler o máximo. E orando não useis de vã repetição. Olha isso aqui, irmão, olha isso aqui. Orando não useis de vã repetição como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Eu quero te perguntar, como que é a sua oração? A sua oração é uma receita de bolo? Se a sua oração for uma receita de bolo, significa que até hoje você ainda não descobriu um verdadeiro relacionamento com Deus. Uma receita de bolo é: Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem me dado. Senhor, eu quero aqui neste momento te agradecer pela vida, pelo pão de cada dia. E eu quero também, Senhor, pedir que o Senhor encha a minha vida com a tua presença. Apresenta agora a vida do meu pai, da minha mãe. Senhor, eu quero pedir pelo meu ministério, pela minha célula, pela igreja, em nome... Amanhã, você ora o quê? Isso de novo. Depois de amanhã, você ora o quê? Isso de novo. Depois de amanhã, você ora o quê? Isso de novo. Eu quero te perguntar uma coisa: se eu todo dia que eu chegasse diante de você lá na sua casa, eu não, sua esposa, seu esposo, chegasse diante de você lá na sua casa, todo dia, falasse assim: oi, tudo bem? Tudo bem, como é que foi seu dia? Foi bom. As crianças deu trabalho? Não. Tem alguma coisa faltando em casa? Não. Então tá bom. E vai para o quarto. Aí quando for amanhã, ele chega e fala só isso de novo: oi, tudo bem? Bom dia. Como foi seu dia? Foi bem. Está faltando alguma coisa em casa? Não. As crianças deu trabalho? Não. Isso é relacionamento? Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Não. Relacionamento foi daqui, ó, do peito, do interior. Você precisa chegar diante de Deus, ser transparente. Pastor, como que eu posso desenvolver relacionamento? Seja transparente. Hoje é o último dia de você ser fingido diante de Deus. É isso mesmo.
Porque se você ainda não aprendeu a ter relacionamento com Deus, a próxima oração que você for fazer, você vai falar: Senhor, me desculpe, porque até hoje eu não tinha aprendido a ter relacionamento com o Senhor. Eu quero te pedir perdão. E me desculpe porque eu oro todo dia, mas eu oro só porque eu sei que eu preciso orar. Para mim, orar tem sido um peso até hoje. E eu quero que o Senhor me perdoe por isso também. E eu quero agora, nesse momento, humilhar meu coração e te pedir que o Senhor possa me ensinar a amar a Tua presença, me ensinar a amar a vida de oração, porque a oração não é o meio pelo qual eu consigo o que eu quero. A oração, eu aprendi que é o meio de me relacionar com o Senhor. Me ensina a conversar com o Senhor. Quem está entendendo isso aí, diz amém? Mude hoje seu comportamento de oração, se for necessário. Mude hoje. Porque quem tem fogo é igual um relacionamento de marido e mulher. Quando cai na rotina, nem a intimidade funciona mais. Mas quando tem o fogo da paixão, a intimidade, ela alegra todos os corações. A sua intimidade com Deus tem te alegrado? Ou tem sido só uma rotina? O fogo, ele vai te levar a isso. Esse tipo de relacionamento transparente vai fazer a chama continuar acesa no seu coração. A constância no devocional é a primeira chave para manter a chama acesa. Devocional, diariamente, de coração aberto. Segunda coisa que é necessário para manter a chama acesa: a limpeza diária do altar. A cada manhã, antes de colocar um novo sacrifício, era necessário retirar as cinzas do sacrifício anterior. Sabe o que significa cinza? O que é uma coisa com cinza? É uma coisa sem vida. Uma coisa com cinza é uma coisa sem cor. Você já pegou, por exemplo, uma carne que cai na cinza? Você olha para ela, ela fica feia, ela fica sem aspecto, ela não fica bonita, não fica aprazível. É isso. Isso nos leva a entender que uma vida de devocional não pode ser encarada como rotina religiosa, mas sim como uma experiência de intimidade a cada dia. Só completando o que eu acabei de falar. Se você está percebendo que o seu devocional está caindo na rotina, você precisa tirar a cinza do dia anterior. Se você está percebendo que o seu devocional está frio, que a sua oração está fria, que a meditação da palavra não está queimando no seu peito, irmão, você precisa ler a Bíblia, e as lágrimas precisam escolher do seu rosto, precisam escorrer do seu rosto. Você precisa ler a Bíblia, e as palavras daqui precisam saltar para o seu peito e queimar o seu coração, desejando por aquela transformação. Você precisa orar a Deus e falar: Jesus, e aquela presença encher o ambiente, e o seu coração se quebrantar diante dele. O devocional que faz a chama ficar acesa é esse devocional que tem não só constância, mas tem profundidade. Fala assim comigo: eu preciso ter profundidade na minha vida de oração. Mas a cinza também significa as impurezas da vida do homem. Hoje nós somos o altar. O altar não é mais um altar de pedra. O altar agora é você. Você é o altar, onde o fogo vai queimar continuamente. Você é o altar. Vou dizer de novo para você receber: você é o altar que o fogo vai queimar continuamente, em nome de Jesus. Você é esse altar, e esse altar precisa de limpeza diária. Por quê, pastor? Não, você está em contato com o mundo diariamente. Diariamente. Você levanta pela manhã, você sai na porta da sua casa,
já tem bagunça na rua, pecado, imoralidade, más conversações. Você liga a televisão, aquelas más notícias suga a sua vida, suga o que tem de Deus dentro de você. É uma anarquia a televisão. Você conversa com as pessoas no trabalho, aquilo vai te consumindo, é um xingamento, é uma música imoral, é isso, é aquilo outro. O mundo vai te empoeirando diariamente. Você sai de manhã, se você fez seu devocional de manhã, você sai cheio, alegre. Quando chega 5 horas da tarde, você está sentindo que já está meio, o óleo já está ringindo nas juntas, porque a poeira já bateu no seu corpo, na sua alma. Quem está entendendo o que eu estou falando aí, diz amém. Você chega de noite já precisando orar de novo, por causa da poeira do mundo. Então, você não pode deixar de fazer essa limpeza diariamente. A cada dia, o sacerdote tinha que tirar a cinza 2 vezes por dia. Daniel tirava 3 vezes por dia, através da oração, pedido de perdão. Retira sua cinza, irmão. Chega diante de Deus todos os dias e fala: Senhor, eu reconheço as minhas falhas. Senhor, aquela palavra, aquela má conversação encheu meu coração, e eu quero apresentar de Senhor, me perdoa, me purifica. Senhor, eu fui seduzido por tal mulher, eu fui seduzido por tal homem. Sabe por que o crente cai em pecado? Porque muitas vezes não conversa com Deus sobre as tentações que ele está sofrendo. Senhor, eu fui seduzido pelo dinheiro fácil. Senhor, eu fui ignorante com tal pessoa. Esses dias eu respondi uma pessoa muito duramente. Eu estava certo, mas eu não precisava ter respondido a pessoa com aquela rigidez. A pessoa veio me acusar de uma coisa que eu não fiz, e aí eu argumentei até dobrar a pessoa e constrangi a pessoa com a dureza das palavras que eu falei para ela. E quando eu estava orando anteontem, o Espírito Santo me fez confessar a dureza do meu coração. Senhor, me perdoa, porque eu posso sim falar a verdade, mas eu não preciso falar a verdade com tanta dureza de coração. Senhor, uma pessoa que queima continuamente no altar, ela tem que ser humilde, como Jesus era humilde. Ela tem que ser simples, como Jesus era simples. Reconheça suas falhas. Você tem capacidade de reconhecer suas falhas? Se você não enxerga a falha, olha, fala como Davi: Senhor, som do meu interior, olha até nos meus rins. O original lá fala rins, não é nem só coração, não, ultrapassou o coração. Olha lá nos meus rins e vê o mal que há dentro de mim. Me conhece e me purifica, me limpa. Jesus vai começar a te constranger, irmão, vai te quebrar, vai te limpar e vai fazer de você um altar que queima continuamente para a glória de Deus, em nome de Jesus. Receba o perdão. Reconhecer falha, irmão, não é aceitar a condenação. Você precisa saber que Jesus já pagou o preço pelo seu pecado no Calvário. Você reconhece as falhas para receber perdão, mas a condenação já estava sobre ele para a glória de Deus. E receba santificação da parte de Deus. Você tem um amigo, o Espírito Santo, ele te purifica diariamente. Ele te ajuda a trilhar no caminho da salvação e da santificação. Amém? E o terceiro princípio, para que você possa manter o fogo aceso sobre o altar, é que, para que o fogo mantenha aceso, é necessário lenha e cordeiro. Para que o fogo se mantenha aceso, é necessário lenha e cordeiro. Para ter fogo, tem que ter lenha e tem que ter cordeiro. Uma outra parte da tarefa do sacerdote: o sacerdote ia lá no templo, limpava o altar, mas se ele não colocasse mais lenha, o que ia acontecer com o fogo? O que ia acontecer? Apagar. Se ele não colocasse mais sacrifício, a gordura para alimentar ali aquelas labaredas, o que ia acontecer? Ia apagar. Ia apagar.
Então precisa haver lenha, precisa haver sacrifício. Se você já tirou, querido, lenha, né, para acender fogão caipira, se você já rachou lenha aí para fazer carvão, para assar, fazer churrasco na roça, quem já rachou lenha aí? Quem já apanhou lenha no mato aí? Quem já apanhou lenha no mato? Apanhou? Você sabe que essa missão é uma missão muito trabalhosa, não é verdade? É muito trabalhoso. Geralmente você olha alguns paus. Eu já arranquei lenha no machado já uma vez nós fomos acampar com a nossa família. A gente saiu para o mato e a gente queria fazer uma fogueira de noite. A gente saiu caçando os paus e começamos a rachar lenha no machado. E aí você derruba o pau. Depois você derruba o pau, você arrasta para a porta. Ainda bem que ainda tinha uma caminhonete lá para arrastar, né? Não arrastou nas costas. E aí depois você pega o machado, racha aquele pau todinho, corta em pedaços pequenos, para caber no fogão caipira, para caber na churrasqueira, ou para fazer o que você precisa. É laborioso. Para rachar lenha, precisa de força. Fala comigo, força. Para rachar lenha, sabe o que precisa? Precisa de energia. Precisa de disposição. Você precisa entender, querido, que para manter uma vida de comunhão com Deus, você precisa estar disposto a uma vida de disciplina, esforço e dedicação. Uma vida que queima no altar, ela não vai acontecer só porque você quer. O fogo do Espírito queimando diariamente a sua vida, ela não vai acontecer só porque você quer. Não. Precisa ter lenha para o fogo queimar, porque se não tiver lenha, vem aquele fogão, faz aquela labareda, mas daqui 2 dias, está lá. Eu estou fraco, pastor, eu estou tão desanimado, a vida está tão difícil. Não é a vida que está difícil, é a disposição para buscar lenha que está pouca. O crente que quer fogo, o líder de célula que quer fogo na vida dele na célula, o pastor que quer fogo, o cristão que quer o fogo do Espírito, precisa buscar a Deus com esforço, disciplina e dedicação. As coisas não acontecem por um acaso, acontece porque você decidiu fazer, custe elas o que custar. Custe o que custar, mas eu vou manter o fogo do Espírito aceso no meu coração. Se for preciso acordar cedo, eu vou acordar cedo, mas o fogo de Deus não vai apagar na minha vida, porque quando Deus olhar para mim, a lenha vai estar tirada, o sacrifício vai estar lá, e o fogo vai queimar continuamente sobre o altar. Você tem disposição, irmão? Essa vidinha de acordar de manhã, olhar o WhatsApp, ficar ligado na internet, ver a banda voar, não vai ter fogo do Espírito. Não vai. Essa vidinha de assistir Netflix 24 horas por dia, não tem fogo do Espírito. Essa vidinha de ficar, meu irmão, o dia inteiro no Instagram, não tem fogo do Espírito no Instagram não. O fogo do Espírito só desce para quem levanta cedo e vai rachar a lenha. Você precisa ser rachador de lenha na sua vida espiritual. Você precisa ser decidido igual um lenhador, meu irmão. Você precisa ter cara feia igual lenhador para o cão, para a preguiça. Ai, porque hoje eu estou meio assim. Pergunta se a senhorinha que cozinha no fogão caipira, ela tem o direito de estar meio assim, 5 horas da manhã. Simplesmente, se ela não for buscar lenha, naquele dia não tem comida. Se você não busca lenha, naquele dia você vai passar fome na sua vida espiritual e o fogo vai se apagar. Hoje o Espírito Santo me acordou 4h28 da manhã. Meu coração está queimando.
Espírito Santo falou: levanta, vai rachar a lenha que eu quero falar contigo. Você vai ficar menos na cama, você vai ficar mais no altar para a glória de Deus. Você vai ficar menos na televisão, irmão, menos no WhatsApp, menos na internet. Você vai ficar mais com a cara na Bíblia, mais com a cara em livros, mais com a cara no pó, buscando a presença de Deus. Muitas pessoas falham em manter o fogo do Espírito aceso, porque eles estão procurando uma vida fácil. Se você está procurando uma vida fácil, o seu lugar não é no altar. Se você está procurando uma vida espiritualmente confortável, o seu lugar não é queimar no altar. O seu lugar é sentar e ficar assistindo os outros queimar. Se você quer queimar, se você quer ser usado por Deus, se você quer ser resposta de Deus para essa geração, você precisa estar disposto a rachar a lenha pela manhã e colocar ela no altar diariamente. Diariamente. Eu lembro de quando eu era adolescente. Eu trabalhava de madrugada muitas vezes. Chegava em casa às 6 da manhã. A partir dos 19 anos. Chegava em casa às 6 da manhã. Tirava um sono das 6 até as 8h30. A Ludmila muitas vezes me ligava para me acordar, para nós irmos juntos para a faculdade. E ali nós íamos para a faculdade, voltava meio-dia, eu estava em casa, almoçava, tomava um banho, dormia um pouco. Quando dava 5h30 eu levantava, ia para a faculdade, ou ia para a academia. 6 e pouco, 7 horas, chegava em casa. Tinha culto. Saía do culto, ia para a casa da Ludmila, deixar ela, voltava correndo. Porque eu tinha que queimar pelo menos 1 hora, com a cara na Bíblia e com o joelho no chão. Todos os dias. Era essa a rotina. Todos os dias. O dia que eu não trabalhava, eu queimava até 3, 4 horas da manhã. Sentado no chão, com lágrima no rosto, com a Bíblia na cara, e muitas vezes com o rosto no chão, orando e buscando a presença de Deus. Esse é o terceiro princípio. Tem que ter lenha. Existe uma coisa interessante também, que nós precisamos, além da lenha, nós precisamos do cordeiro. Todo aquele que quer o fogo do Espírito Santo precisa fazer isso por meio da fé em Cristo Jesus. Ei, quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui, fala glória a Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer queimar para sempre o seu altar em nome de Jesus? Quer que o fogo queime no seu altar? Então tem que ter cordeiro. E se você quer queimar, isso só é possível por meio da fé no Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Tudo isso que você faz, todas as orações, toda meditação na palavra, todos os sacrifícios que você faz, levanta de madrugada, vá orar no monte, vem orar na igreja às 6 da manhã, campanha de oração às 21 horas, 9 horas da noite, culto de RCE, celebração, célula, tudo isso que nós fazemos, nós não fazemos confiando nos nossos próprios esforços, nós fazemos confiando que o sacrifício de Jesus vai trazer o fogo do Espírito para a minha vida. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus é o batizador com o Espírito Santo. Jesus é o novo e vivo caminho que nos leva até o trono de Deus para receber do fogo de Deus. Ninguém por si só pode ser cheio do Espírito Santo, mas pela fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todo mundo pode ser cheio do Espírito Santo de Deus. Todo mundo. Pastor, quer ser cheio do Espírito Santo? Creia, aumente sua fé hoje. Creia que hoje Ele vai te batizar com o Espírito Santo, que você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, com a vida ativada no poder de Deus, com o fogo do Espírito queimando no seu coração. Creia.
Jesus está aqui e Ele vai te batizar com fogo nessa noite. Mas entenda, o holocausto, ele não era uma oferta pelo pecado. Fala assim, o holocausto não é oferta pelo pecado. É o que que era? O holocausto era uma oferta de adoração a Deus. Tinha ofertas pelo pecado, mas o holocausto não era pelo pecado. O holocausto era uma oferta que o povo dava para o cheiro subir até Deus e adorar a Deus. Por isso que ela era consumida inteiramente. Então, queridos, o povo não se alimentava dela. Eles apenas ofereciam o cordeiro para ser sacrificado e queimado inteiramente. O que que isso significa? Hoje a gente não oferece mais cordeiro. Sabe por quê? Olhe para mim. Hoje você é o sacerdote. Hoje você é o altar. Mas hoje você também é um sacrifício. Você não vai pegar outra coisa e colocar, não. Jesus é o sacrifício perfeito, mas você também precisa queimar. Você precisa dar a sua vida por inteiro para ser queimada com o fogo do altar. Para que o fogo permaneça aceso no altar, querido, você precisa estar inteiramente envolvido no processo de adoração a Deus. Uma pessoa travada, ela não consegue queimar. Quando você está no culto, como é que você adora? Quando você está no culto, como é que você ora? Irmão, eu participei de uma conferência esse final de semana. Não preguei, não orei, não fiz nada, mas foi bom. Foi uma benção. Se você me ver participar de uma conferência, talvez você vai pensar que eu sou doido.